Olá, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma web palestra, dessa vez tratando da avaliação externa, parte 2. Nessa avaliação externa, parte 2, nós iremos tratar de algumas questões que são analisadas durante a avaliação externa pela equipe de entrevistadores do PEMAC. Como já apresentado anteriormente, nós tivemos a primeira web palestra que tratou da introdução ao PEMAC, ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção. Depois nós tivemos a primeira web palestra que tratava da avaliação externa, sendo a parte 1. E hoje nós teremos a web palestra sobre avaliação externa, parte 2. Lembrando que nós ainda teremos mais uma para compor essa coletânea de web palestras sobre PEMAC, que tratará do Monitorando Minhas Ações. Se você não assistiu às web palestras anteriores, é importante que você retome, porque elas são necessárias para ter como base para o que nós iremos discutir na aula de hoje. Bom, revisando que a avaliação externa do PEMAC acontece por meio de entrevistadores selecionados pelas instituições avaliadoras, e essas instituições avaliadoras são credenciadas pelo Ministério da Saúde, e elas vão até cada unidade básica de saúde ou cada núcleo de apoio à saúde da família para realizar as entrevistas. As entrevistas, elas são compostas por 6 módulos. O módulo 1 não trata necessariamente de uma entrevista, mas sim da observação na unidade de saúde para avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos da unidade básica. É importante que tenha um profissional na unidade de saúde para acompanhar o entrevistador durante essa visitação e essa observação na unidade de saúde. O módulo 2, ele trata da entrevista com o profissional da equipe de atenção básica. Além de entrevistar, e essa entrevista completa vocês podem localizar no site do PEMAC, a equipe de entrevistadores também necessitará checar alguns documentos da Unidade Básica de Saúde. Esses documentos, eles constam também no instrumento de avaliação externa disponível no site do PEMAC. Geralmente, vem após uma pergunta, e aí vem o seguinte questionamento: existe documento que comprove? Então, o entrevistado deverá apresentar aquele documento que está sendo ali solicitado, para que a equipe verifique se ela condiz com as necessidades do instrumento. O módulo 3 é a entrevista com o usuário da atenção básica. Vai avaliar justamente questões relacionadas ao acesso, à utilização e participação por meio de amostra representativa com base populacional, não incluídos no processo de certificação. Cada ciclo do PEMAC, esse módulo, ele pode variar um pouco. Geralmente, os entrevistadores, eles selecionam pessoas que estão aguardando atendimento na unidade básica de saúde ou que foram atendidas, ou podem, inclusive, selecioná-las de forma aleatória, por meio de visita domiciliar. Vai depender muito de como o instrumento foi organizado para aquele ciclo do PEMAC. Então, é importante que vocês fiquem atentos também à metodologia dessas entrevistas. O módulo 4 vai ser a entrevista com o profissional da equipe do NASF, no caso da avaliação externa acontecer voltada para a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O módulo 5, a observação na unidade de saúde para as equipes de saúde bucal. E o módulo 6, a entrevista com o profissional da equipe de saúde bucal. O que é importante também ressaltar é que, embora exista uma certa ansiedade das equipes de saúde da família dos núcleos de apoio à saúde da família, perdão, com esse momento da avaliação externa, o mais importante é o processo, né? É ao longo do período em que a equipe organizou o planejamento, fez a autoavaliação, checou todos os documentos que seriam necessários para um bom acompanhamento, para ampliar o acesso e a qualidade da atenção à população. Então, o momento da entrevista é apenas um momento de checar tudo que já foi feito ao longo do tempo. Essa informação é importante porque é comum algumas equipes de saúde da família, equipes de atenção básica e de núcleo de apoio à saúde da família, ficarem ansiosos e correrem rapidamente para realizar uma série de construção de instrumentos e documentos que, na verdade, fazem parte do processo de trabalho da equipe, das equipes, e que deveriam já constar
no seu rol de atuação, e não um simples momento de avaliação externa que provoca toda essa ansiedade na equipe. Bom, hoje nós vamos tratar de mais alguns documentos que são necessários que a equipe organize para apresentar durante esse momento de avaliação externa, mas principalmente para organizar o planejamento e o processo de trabalho da equipe. Uma das questões que os entrevistadores vão requerer é que se existe documento que comprove registro de usuários de maior risco encaminhados para outros pontos de atenção. Ora, nós sabemos que a atenção primária à saúde, ela é a ordenadora das redes e a coordenadora do cuidado. Então, por mais que o usuário ele seja encaminhado para algum ponto de referência, cabe à equipe de saúde da família constatar as informações sobre essa referência, essa contra-referência e monitorar esse usuário na rede de atenção à saúde. Então, é importante que exista um documento que comprove que isso é feito por aquela equipe. Esse documento, ele pode ser uma planilha, um livro de registro onde constem informações sobre nome, prontuário do paciente, para onde foi encaminhado, em que situação ele foi encaminhado. Esse registro é importante porque possibilita, por exemplo, que eu saiba que determinada gestante, que era de baixo risco, foi encaminhada para realizar o acompanhamento de alto risco na maternidade, mas também não deixou de ser acompanhada na minha unidade básica de saúde. Então, esse registro, ele vai possibilitar essa orientação, né, esse monitoramento, esse planejamento das ações. Com isso, vai ser possível, por exemplo, organizar o trabalho do agente comunitário de saúde para a busca ativa, para a visita domiciliar, dentre muitos outros que envolvem o processo de trabalho da equipe de saúde da família. Um outro dado que também é bastante solicitado é: existe documento que comprove que a equipe realiza tratamento diretamente observado, o TDO, ou que realiza busca dos faltosos do tratamento diretamente observado? É importante que existam registros que possibilitem identificar os dados de identificação desse paciente, né? A conduta que foi realizada por data, as baciloscopias de controle que foram realizadas e também o profissional responsável por aquela conduta. O Ministério da Saúde, por muito tempo, disponibilizou cartões, espelhos voltados para isso, mas com o advento do eSUS, isso deixou de existir. Mas é importante que a equipe, junto à gestão municipal, providencie uma forma de registro e monitoramento desses casos, que comprove que a equipe realiza tratamento diretamente observado e também realiza a busca dos faltosos àquele acompanhamento, àquele monitoramento. Obviamente, isso é muito importante, porque vai diminuir a quantidade de pessoas que abandonam o tratamento ou que podem ter outros problemas relacionados à tuberculose. Outros dados que são solicitados durante a avaliação externa é documento que comprove registro de usuários com hanseníase, a ficha de notificação de hanseníase, o documento que comprova o acompanhamento do paciente com hanseníase e a busca ativa dos faltosos no tratamento da hanseníase. Ora, a tuberculose e a hanseníase, elas são tratadas com grande prioridade pelo Ministério da Saúde, e justamente por isso houve essa inclusão de mostrar esses documentos que comprova que a equipe, de certa forma, registra essas pessoas que vivem com hanseníase, que são notificadas de hanseníase, que são acompanhadas, e também as que faltam ao tratamento. A hanseníase é uma doença que podemos considerar que ela é um pouco negligenciada, né? Então, é importante que a equipe, mesmo achando que não possui nenhum caso de hanseníase, que ela tenha na sua unidade a ficha de notificação, para caso apareça algum caso de hanseníase, ela esteja disponível. Assim como estratégias também, né, de acompanhar e monitorar o tratamento dessas pessoas. Bom, outra coisa que a avaliação externa sempre solicita é fichas que comprovem busca ativa de pessoas que faltam ao exame de controle do câncer de colo do útero, ou seja, o Papa Nicolau, as pessoas que estão com essa coleta atrasada, pessoas que têm câncer de mama ou que estão também na margem considerada de risco pelo Ministério da Saúde para estarem sendo monitoradas em relação ao câncer de mama.
se existe busca ativa para as mulheres que faltam ao pré-natal, as consultas de crescimento e desenvolvimento da criança que podem estar em atraso, especialmente para crianças prematuras, de baixo peso, com vacina atrasada, as pessoas com hipertensão, diabetes, que fazem uso de álcool e outras drogas, e de saúde mental. Essas são consideradas ações programáticas, ações que são prioritárias no processo de trabalho da equipe de saúde da família. Por isso, é importante que a equipe comprove que realiza de alguma forma busca ativa. Eu trouxe para mostrar para vocês um bilhete, uma cartinha ou uma forma de comunicação que uma unidade de saúde da família do Rio Grande do Norte utiliza. Quando as pessoas faltam a determinadas consultas, elas então, por meio do agente comunitário de saúde, entregam uma cartinha para lembrar essa pessoa da necessidade daquele acompanhamento. Então, aí, foi só uma ideia. Cada um de vocês pode construir sua própria forma de comunicar a essas pessoas a necessidade de retomar o cuidado na unidade de saúde da família. Aqui uma outra também, nesse caso aqui, relacionado ao exame de preventivo ou coleta de câncer do colo do útero. É interessante notar que aqui a equipe preferiu colocar a realizar o exame preventivo, por ser uma linguagem mais comum, mais corriqueira, especialmente no Nordeste brasileiro, esse exame é tratado como exame de preventivo. Se na sua realidade as pessoas conhecem numa linguagem popular por outro nome, é importante que haja essa preocupação para que o usuário, o sujeito que está lá na sua residência, ele consiga interpretar aquela comunicação de uma forma adequada. É importante também que a equipe tenha cartões espelhos, fichas espelhos. Se você na sua unidade de saúde já possui o prontuário eletrônico, isso pode ser sistematizado de uma outra forma, né, através dos relatórios que podem ser emitidos. Mas a realidade da maioria das unidades de saúde ainda é o prontuário manual, as fichas do ESUS, e que a equipe de entrevistadores do PEMAC, ela vai necessitar obter informações se existe a ficha espelho, né, da gestante e de diversos outros grupos considerados prioritários, como dito anteriormente. Aqui, por exemplo, é uma ilustração de um cartão espelho de gestante. Vocês conseguem localizar facilmente na internet, inclusive disponibilizados pelo Ministério da Saúde, cartões espelhos bem estruturados, que precisam conter informações relativamente simples, como data da consulta, a idade gestacional, o peso daquela gestante, a pressão arterial, a altura uterina, como estavam os batimentos cardiofetais, como estavam os seus exames. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes o cartão que a gente registra aquelas informações podem ser rasurados, perdidos, e em algum momento essa mulher, essa gestante e seu familiar podem necessitar de retomar aquelas informações. Então é responsabilidade da equipe de saúde da família ter uma cópia daquelas informações. Ah, mas essas informações são registradas no prontuário. Sim, só que o prontuário ele não vai registrar somente as questões relacionadas à gestação, parto e puerpério. É toda a história de saúde e de vida dos sujeitos e de seus familiares. Então, a ficha espelho é uma estratégia adotada pelo PEMAC para facilitar o acesso à informação, facilitar assim o planejamento e o processo de trabalho das equipes de saúde da família. Aqui temos outros exemplos de cartão espelho da criança e um relatório que comprova a realização de consulta de puericultura. Novamente, eu quero deixar claro que estes são apenas exemplos. Exemplos que eu fui identificando durante visitas a equipes de saúde da família e achei interessante trazer para mostrar para vocês algumas questões. Mas vocês conseguem localizar facilmente fichas espelhos, planilhas e até mesmo planilhas de monitoramento do PEMAC, do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção, nas redes, nas comunidades de prática do Ministério da Saúde. Então, eu convido que vocês busquem essas informações e que também estimulem a criatividade da equipe para que vocês consigam considerar a singularidade e as especificidades do seu território.
de modo que muitas vezes informações que estão aqui apresentadas podem não ser tão importantes quanto outras que a equipe considera importante para estar monitorando essas crianças, verificando o seu crescimento e desenvolvimento. A epidemiologia no nosso Brasil, um país continental, é muito diversificada. Então, a realidade que se aplica no meu município pode não ser a mesma realidade que se aplica no seu município. Mas o que eu quero dizer é que o PEMAC, ele vai requerer observar se existe essa forma de registro e de acompanhamento. Então, é importante que vocês fiquem atentos ao calendário de consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, e também a imunização, que é considerado como prioridade. Outro documento que também será solicitado pelos entrevistadores do PEMAC são os casos mais graves dos usuários com transtornos psíquicos e também aqueles com necessidade decorrente do uso de álcool e outras drogas. Esse registro ele pode ser feito numa planilha, pode ser digitado numa planilha de Excel, pode ser construído uma planilha à parte, impressa, ou ainda podem ser utilizados livros de registros. Aqui eu trouxe uma forma mais comum, mais tradicional, talvez mais acessível para a maioria das equipes de saúde da família. Um livro comum, um livro de ata, em que os profissionais eles traçaram algumas importantes para aquela. Então, aqui nós temos o nome do paciente, a imagem, a partir da data de nascimento, as medicações que são utilizadas e também observações. O PEMAC, ele não caracteriza que tipo de informação, apenas diz que o documento que mostre que existem os casos mais graves dos usuários com transtorno psíquico, ou ainda a lista de usuários com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Porém, eu aconselho que a equipe, ela faça mais do que isso. Ela veja quais são as suas reais necessidades. Nesse caso, foi importante colocar também as medicações que são utilizadas. Mas, hoje mesmo eu estava me questionando, antes de organizar essa web palestra, que muitas vezes essa pessoa, que além de ter um transtorno psíquico, fazer uso de álcool e outras drogas, muitas vezes ela também é hipertensa, ela é diabética, ela faz uso de outros medicamentos, e seria importante sistematizar uma forma de registro em que essas informações fossem contempladas, não no sentido apenas de contemplar o que está sendo exigido pelo PEMAC, mas para facilitar o trabalho da equipe de saúde da família. Então, fica aí para a reflexão de vocês sobre essas questões. Um outro documento que também é solicitado durante a entrevista de avaliação externa é a lista de usuários com deficiência e lista de usuários com necessidade de uso de órteses, próteses ou meio auxiliar de locomoção. Esse item é interessante porque não foi contemplado em todas os ciclos anteriores do PEMAC, e nesse terceiro ciclo ele surge como uma importante ferramenta para fortalecer a rede de atenção à pessoa com deficiência, né? Então, é importante que a atenção básica, que as equipes de saúde da família, elas saibam quem são as pessoas que residem no meu território que elas possuem deficiências. Quais são essas deficiências? Né? Quais são as necessidades desses usuários? E aí o PEMAC, ele quer, inclusive, que seja listado as pessoas que necessitam de órtese, prótese ou meio auxiliar de locomoção. Isso permite um planejamento muito importante da equipe de saúde da família, inclusive na busca de apoio em sua rede de cuidados, em sua rede de atenção à saúde, quais equipamentos sociais podem ser úteis para garantir, então, que essas pessoas tenham acesso a essas órteses, próteses ou meio auxiliar de locomoção. Então, aqui, novamente, um exemplo, que foi um encontro que eu tive também com uma ficha, elaborada por uma equipe de saúde da família do estado do Rio Grande do Norte. Aqui eles optaram por colocar o número da família, porque os prontuários eram organizados dessa forma nessa unidade, o nome da pessoa que possui a deficiência. Eu não gosto do nome portador, então eu colocaria só nome do sujeito mesmo, a data de nascimento, idade, sexo, e aí o tipo de deficiência que existia. Nesse caso, a equipe optou por colocar deficiência mental, física, visual, mudez, surdez, ou seja, deficiência sensorial, também é um campo de observações. E aí fica para vocês fazerem críticas a esse instrumento, que outras informações poderiam ser utilizadas,
Que linguagem seria mais adequada para estar colocando nessas colunas? Eu estou simplesmente apresentando para vocês, para que vocês possam refletir sobre isso. Não estou fazendo nenhuma análise de adequabilidade dessa ficha, ok? Bom, um outro documento também solicitado pela equipe de entrevistadores do PEMAC é algum caderno ou uma forma de registro que mostre que a equipe realiza atividades de promoção da saúde. Aí aqui eu trouxe a capa de um livro do município de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, onde eles registram lá as atividades que são realizadas, pedem para que as pessoas assinem, as pessoas que participaram dessa atividade assinem esse livro, né? Vocês podem também ampliar essa possibilidade e anexar fotos, se for o caso. Lembrando que existe a ficha de atividades coletivas também de utilização do eSUS, né? Que vocês também precisam estar utilizando e estar registrando através do SISAB, Sistema de Informação da Atenção Básica. Uma outra opção seria pegar as fichas do eSUS, de atividades coletivas, e construir uma forma de arquivá-las, de modo que essas ações de promoção da saúde, de educação em saúde, de reuniões, dentre outros que são contempladas lá na ficha de atividades coletivas, elas possam ser, então, arquivadas e serem mostradas à equipe de avaliadores externos do PEMAC. Um outro documento que ele também vai solicitar durante a entrevista de avaliação externa é a lista dos sujeitos beneficiários do Bolsa Família. Essa lista, ela vem para as unidades básicas de saúde para realizar aquele acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família. Geralmente, quando a avaliação externa vem, a equipe precisa ter pelo menos uma cópia dessa lista de beneficiários para mostrar durante aquela avaliação externa, para comprovar que vocês realizam aquele acompanhamento que é obrigatório, que já faz parte dessas condicionalidades, mas que muitas vezes nós fazemos esse monitoramento, esse acompanhamento e esquecemos de ter o documento que comprove, e ele é necessário durante a avaliação externa do PEMAC. Um outro documento importante, e aí na web palestra anterior já disse que existiam diversos outros protocolos que precisavam estar disponíveis na unidade básica de saúde, né? Aqueles cadernos de atenção básica são os protocolos obrigatórios que precisam estar disponíveis. Mas eu quis destacar aqui novamente que precisa ter também o caderno de atenção domiciliar. Ele é justamente o protocolo de acompanhamento da visita domiciliar. Caso vocês desejem adaptar esse caderno para a realidade local, eu já verifiquei também trabalhos semelhantes em outras equipes de saúde da família, em que a própria equipe construiu um fluxo. Então, eles determinaram, afinal de contas, como acontece a solicitação da visita domiciliar, como acontece a identificação das prioridades para aquela visita, afinal de contas, nós sabemos que as prioridades, elas são necessárias, né, serem visitadas antecipadamente, em detrimento de outras. Mas, caso você não possua um protocolo instituído do seu município, da sua equipe, em relação à visita domiciliar, à atenção domiciliar, vocês podem apresentar esse caderno de atenção domiciliar, que será considerado como protocolo. Um outro documento também solicitado durante a avaliação externa do PEMAC é a lista dos usuários que necessitam receber cuidados de domicílio. Isso tem relação diretamente com o anterior, né? O protocolo de atenção domiciliar. De que forma que vocês identificam as pessoas que necessitam receber esses cuidados no domicílio? E aí é interessante lembrar que as pessoas acamadas, elas vão entrar em uma outra listagem, porque elas já têm uma condicionalidade específica para receber a visita domiciliar. Mas ele quer também, o entrevistador do PEMAC, que vocês listem as pessoas que necessitam receber cuidados no domicílio para além daqueles acamados, como, por exemplo, os cadeirantes, pessoas com síndromes que prejudicam a locomoção, usuários com deficiência física, entre outros. Uma ideia é que sempre essa articulação seja feita por meio do agente comunitário de saúde. Ele conhece a população, ele tem essas informações. O que é necessário muitas vezes é sistematizar essa informação através de um instrumento de registro que permita depois um planejamento, monitoramento e avaliação. Aqui é um simples exemplo também que eu me deparei em uma unidade básica de saúde e achei interessante trazer para vocês. Eles utilizam o prontuário, o nome do paciente, data de nascimento, endereço
endereço e qual agravo ali existente. Mas repito, vocês devem viajar na criatividade para construir um instrumento que seja útil para o seu território, para a especificidade do seu território. Aqui eu listo outros documentos também que serão consultados pela equipe de entrevistadores. A lista com registros dos usuários acamados, cartaz ou informativos contendo canais de comunicação disponibilizados pela equipe para os usuários, e aí esse cartaz ele precisa estar exposto na unidade básica de saúde. Trago aqui algumas ideias. Pode ter as caixinhas de sugestões, podem ter o telefone da ouvidoria, seja municipal, pode ter o e-mail de queixas da unidade básica de saúde ou um site onde ele possa entrar e manifestar a sua opinião sobre a equipe de saúde, sobre a unidade de saúde. E, caso não possua, vocês podem disponibilizar o telefone da ouvidoria do Ministério da Saúde, que também será considerado pela equipe de entrevistadores. Outro documento que eles também vão checar é a ata das reuniões do Conselho Local de Saúde. Claro, para aquelas unidades em que existe o Conselho Local de Saúde, né? Deve fazer, então, um registro em atas e a equipe ela vai ser pontuada de uma forma diferenciada por ter esse incentivo, né, do Conselho Local de Saúde. O PEMAC ele incentiva muito a participação popular. Então, é importante que a equipe construa formas de garantir essa participação, e o Conselho Local de Saúde é uma delas. Bom, outros documentos: registro das atividades desenvolvidas na escola e lista dos escolares com necessidade de acompanhamento. Também é algo importante para a equipe. Lembra do programa Saúde na Escola? Pois é, o programa Saúde na Escola é de responsabilidade da equipe de saúde que possui aquela escola em seu território. Então, é importante que as ações sejam realizadas e sejam registradas. É importante ter, então, quais atividades que a equipe realiza na escola e a lista também dos estudantes que necessitam de acompanhamento. Por exemplo, é muito comum nas atividades de saúde na escola realizar o exame simples de acuidade visual, né? E aí, depois de realizar aquela identificação dos alunos que necessitam de um acompanhamento especial para o oftalmologista, como que a equipe comprova que está fazendo esse acompanhamento, né? Então, ela precisa também construir uma forma de registro. E aqui finalizo mostrando as referências bibliográficas, todas elas estão disponíveis no site do PEMAC, do Ministério da Saúde. Você clica lá no site do PEMAC em terceiro ciclo, documentos, e você vai ter acesso a todos os documentos aos quais eu mencionei aqui. Inclusive, o instrumento da avaliação externa, com todas as perguntas que serão feitas e todos os documentos obrigatórios que serão checados. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima web palestra, na qual nós trataremos de um assunto muito importante: como monitorar as ações do PEMAC. Até logo!